Oi pessoal, tô de volta e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a rosa do deserto, essa plantinha que tá aqui comigo. Nos últimos dias a gente tem feito postagens frequentes sobre ela, né? E estão aparecendo por aí várias dúvidas, o pessoal tem bastante curiosidade sobre a planta e eu vou explicar um pouquinho, tá, para vocês como funciona o cultivo dela, se é uma planta fácil de domesticar, de cultivar ou se não é. A rosa do deserto, ela é uma planta de cultivo doméstico, muito fácil de ser encontrada na África, na Tailândia, nos desertos e agora cada vez mais no Brasil. Ela é uma planta que vem ganhando aí muitos e muitos fãs, cada vez mais, e são desenvolvidos diversos cruzamentos dela, cada vez mais vem aparecendo novas espécies. É uma planta muito legal, de fácil cultivo, tá? Não tem muito segredo cultivar ela e as informações para o cultivo são bem fáceis e simples. Uma dúvida que a maioria das pessoas tem, gente, é se é verdade a história de que a rosa do deserto não gosta de água, tá? Isso não é verdade, é mito. A rosa do deserto gosta sim de água, como a maioria das plantas, ela precisa de água, né, para o seu desenvolvimento pleno, mas o que acontece é que como elas possuem esse caudex, que é um pouco grossinho aqui, ó, e é o charme da planta, ele armazena a água e por isso as regas são um pouco mais espaçadas. Não tem necessidade de ficar regando a planta com frequência. A rega é feita apenas quando você observa que o substrato já está bem seco. Aí sim será a hora de molhar a planta, tá? Em relação ao solo, como funciona o solo ideal para a rosa do deserto? Elas precisam de um solo arenoso e que tenha uma ótima capacidade de drenagem, gente. Por isso é sempre recomendado 2 partes de areia para 1 parte de terra quando for preparar a mistura que será plantada a rosa do deserto. O máximo de que vocês conseguirem aí deixar o solo, né, arenoso e com uma ótima drenagem é o ideal. Quanto ao vaso, nós temos aqui alguns exemplos de vaso, ó, vasos não muito profundos, mas bem amplos em diâmetro, que possuam aí um espaço favorável para a planta, para esse caudex conseguir crescer e se desenvolver. Nós temos vasos plásticos, vasos de barro e vasos próprios para a rosa do deserto, como esse aqui, ó. Ele é maior, um ótimo vaso. E como fazer esse caudex engrossar? Qual é o segredo, né? Me perguntam se tem segredo. É o seguinte, quando vocês perceberem que o caudex da planta começou a engrossar demais e está ocupando toda a borda do vaso, como esse aqui já está acontecendo, ó, o vasinho está começando a ficar deformado, já está faltando espaço para a rosa se desenvolver. Chegou nesse ponto, é a hora de trocar para um vaso maior. Vocês podem transplantar e o caudex vai começar a ganhar vida cada vez mais. Tá legal? Outra dúvida que o pessoal tem é em relação ao sol. Sempre perguntam, elas são plantas de sol pleno? Elas aguentam bastante sol? Aguentam sim, pessoal. Pode deixar... Não é porque elas gostam de muito sol que elas não precisam de água. E que recebem o nome de rosa do deserto, né? O pessoal pensa, é rosa do deserto, ela pode ficar o dia inteiro no sol e não precisa de água. Não, não é assim. Elas precisam sim de água. Outra dica aí é... Podemos usar fertilizantes para estimular a floração? Pode também. Nós temos aqui, ó, alguns exemplos. Esse fertilizante próprio para a rosa do deserto possui uma formulação ideal para ela já, para estimular o crescimento e florescimento dela, tá? Só que esses fertilizantes nunca podem ser aplicados diretamente na planta ou no solo seco. Isso pode queimar a raiz da planta e estragá-la, ela não desenvolverá mais. Então o ideal é fazer a aplicação diretamente no solo quando ele ainda estiver úmido, tá certo? O florescimento da rosa do deserto acontece sempre na primavera, é a estação perfeita para elas quando os botões começam a aparecer, as flores começam a abrir, só que também a gente encontra casos onde esse florescimento é um pouco prolongado e é possível que elas desabrochem no verão ou até mesmo no outono. Algumas espécies costumam aparecer. E outra dica bem interessante que a gente conhece para fazer esses caudex crescerem e sempre se manterem assim gordinhos e com esse formato bonito que eles possuem, é o seguinte, quando for realizar o transplante dela para um vaso maior, utilizar um disco de plástico, acrílico ou qualquer outro material resistente e colocar no meio do vaso antes de depositar a muda. Tá legal? Vocês vão colocar o disquinho embaixo da muda, embaixo das raízes no caso, e isso vai forçar a planta a buscar novas raízes nas laterais. Então o caudex ficará sempre para fora e em volta desse disquinho crescerão as novas raízes. Assim
Quando vocês forem realizando o transplante, é só ir substituindo esse disco por um de tamanho maior e, consequentemente, o Caldex vai acompanhar o crescimento aí de acordo com o vaso que ele tiver. Tá legal? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, mande pra gente que a gente ajuda com o maior prazer aí, tá legal? E a gente se vê logo num próximo vídeo. Obrigado, pessoal!